Bem, bom dia a todos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2023. Nós estamos aqui reunidos nós do Grupo Capta Brasil. Meu nome é Márcio Neri, eu falo aqui de São Paulo. Nós temos aqui a Patrícia, que está em Santa Catarina, o Ademar, Rio Grande do Sul, o Denilson, Pernambuco, o Elcidemar está no Pará, a Juliane, em Minas Gerais, o Giovanni, na Bahia, e o Fernando, em Rondônia. E nós temos aqui uma convidada, que é a Cris, que ela é de uma entidade do terceiro setor ligada à saúde do estado de Rondônia. E o nosso intuito da reunião aqui hoje é falarmos um pouco sobre o resgate de valores na saúde, que é essa lei complementar 197, que fala de valores na saúde. Ainda não. Também no social, e o que a nossa consultoria pode ofertar a entidades privadas sem fins lucrativos, como é o caso dessa entidade da CRIS. E aí, quando a gente estiver falando, por favor, ligue o microfone, quando não tiver, desliguem, para ficar bem legal e interessante essa reunião nossa, porque ela vai ser postada no YouTube, para que outras pessoas também possam entender o que tipo de serviços de consultoria, assessoria em captação de recursos, elaboração de projetos, execução, prestação de contas, de emenda, extra-emenda, leis de incentivo, editais, recursos municipais, estaduais, federais, fundos internacionais, é muita coisa. O que a gente pode, o Grupo Capta Brasil, pode oferecer a entidades como essa? Eu gostaria que a Cris agora, por favor, apresentasse de forma bem resumida o que é a entidade dela, o nome dela, quanto tempo existe e que tipo de serviço essa entidade oferta, para a gente poder iniciar essa conversa com a Cris. Então, o Hospital Santa Marcelina daqui de Rondônia é um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, e o nosso hospital, ele tem atualmente 140 leitos SUS de retaguarda, de um hospital de urgência e emergência daqui do nosso estado, que é o Hospital João Paulo II. Nós atuamos também na parte ambulatorial, tanto com consultas SUS quanto com consultas particulares. O nosso hospital, ele também faz atendimentos de reabilitação física, reabilitação auditiva, temos uma oficina 3D e uma oficina ortopédica também na confecção de órtese, prótese, oferecemos também meios de locomoção, também somos referência em hanseníase aqui no estado, nós fazemos os atendimentos dos pacientes, tanto a partir da detecção, né, a parte ambulatorial, detecção da doença, o tratamento dela, se houver necessidade de internação, também a gente faz o processo de internação. Claro que agora nós estamos nos trâmites documentais para conseguir a contratualização desse serviço, porque nós encerramos o contrato com o Estado, né, a partir do dia 9 de novembro do ano passado. Então, nós estamos aí na fase de tramitação do novo contrato para justamente conseguir continuar esses atendimentos aqui no nosso hospital, que é de grande valia para os pacientes, né? Temos o centro auditivo também, temos um setor oftalmológico para fazer a reabilitação oftalmológica de pacientes também daqui do estado. Então, o nosso hospital, ele tem uma gama de procedimentos que são realizados para o nosso estado, e que a maioria, basicamente 90% dos nossos atendimentos é SUS. Então, isso é muito importante para o governo em si, né, e também para os nossos pacientes, porque os que nós atendemos, basicamente, não são provenientes de tantos recursos, é uma população bem carente que nós atendemos. Então, o Hospital Santa Marcelina sempre tem buscado, na realidade, atender esses pacientes da forma que eles precisam ser atendidos, né, buscar sempre a melhoria dos nossos atendimentos, mas nós precisamos de recursos para conseguir nos manter. E muitas das vezes isso tem sido muito prejudicial para a gente. Por quê? Porque é difícil nós conseguirmos recursos externos para manter uma instituição do nosso porte em pé, que nós não possamos, na realidade, decair, a nossa gestão financeira decair, porque nós precisamos desses recursos para conseguir nos manter. Porque, querendo ou não, temos os órgãos fiscalizadores que cobram muitas coisas, né? Por exemplo, o piso da enfermagem que está à tona, e a gente tem que se adequar nesse processo, e para a gente se readequar nesse processo, a gente fez uma estimativa e, basicamente, nós vamos ter um aumento de 504% na folha de pagamento, então isso é um impacto muito grande para a nossa instituição, que é filantrópica. Então, querendo ou não, nós precisamos de auxílios externos, né, além dos contratos que nós já temos com o governo, porque, querendo ou não, esse repasse que nós temos do governo é por uma tabela SUS, é pela tabela SIGTAP,
e que todo mundo sabe que é uma tabela muito defasada e que ninguém sobrevive só com ela. Então, a gente tem que utilizar de outras alternativas, de outros meios, para a gente conseguir sobreviver. Então, a captação de recursos, ela entra aí como um meio auxiliar e que tem que trabalhar paralelamente com aquilo que nós já recebemos, para justamente tentar manter o equilíbrio financeiro e a gente conseguir manter a nossa instituição e conseguir assistir os nossos pacientes com qualidade e da forma que eles precisam ser atendidos. Então, basicamente, assim, resumindo de uma forma bem grotesca, dessa forma que o nosso hospital trabalha e atua aqui no estado há anos. Antigamente, nós éramos uma ex-colônia de rancenianos, por isso que nós somos ainda referência no estado de Rondônia como Hanseníase, para tratamento de hanseníase, né, e reabilitação. Então, o nosso hospital evoluiu muito. Antigamente, nós não tínhamos quase óbitos aqui no hospital. Hoje é algo normal, digamos assim, para a nossa instituição. Porque, querendo ou não, nós atendemos pacientes agora muito graves. Nós não temos UTI, mas nós temos uma semi-UTI, né, com 4 leitos, que ficam aqui os pacientes entubados, os pacientes que precisam de uma UTI, são regulados para a unidade estadual. Mas a nossa complexidade, ela mudou muito, nosso perfil mudou muito, que antigamente era uma ex-colônia, então nós passamos a ser um hospital mesmo, de referência para o Estado, e que a nossa intuição é só crescer, claro, e ajudar o Estado como um todo, mas que nós precisamos desses recursos auxiliares para justamente nós equipararmos a nossa gestão financeira e conseguirmos nos manter. Perfeito, Cris. Falou muito bem. Cris, eu vou te fazer algumas perguntinhas, então, para a gente poder ter uma noção do perfil da tua entidade. Primeiramente, Certo. vocês já receberam alguma emenda parlamentar diretamente para vocês, direto para o hospital, sem passar pela prefeitura nem o Estado? Já recebemos, sim, já recebemos. Nós recebemos algumas emendas, por exemplo, daqui do Estado mesmo, alguns deputados, né? Mas aí tem toda aquela tramitação documental, que a gente tem que mandar um plano de trabalho, para o que vai ser utilizado o recurso, ele passa por algumas aprovações, enfim, tem toda aquela questão burocrática que tem, querendo ou não, um tempo muito grande até que esse recurso caia em conta e a gente consiga licitar e comprar aquilo que a gente colocou como objeto do plano de trabalho. Tá, a gente trabalha com isso aí também, tá? A gente também atua nessa parte. Então, vocês já Certo. receberam emenda estadual, né? Diretamente para vocês, estadual. Exato. Alguma emenda, vocês estão sediados em qual município? No de Porto Velho. Porto Velho. Vocês já receberam alguma emenda municipal? Olha, eu assumi a gerência aqui do hospital em agosto agora de 2022. De agosto para cá, não teve nenhuma municipal. Geralmente nós recebemos estadual e da esfera federal. Federal. Vocês receberam a federal direta para vocês ou via município ou estado? Via município. Oh, Via, desculpa, via estado. via estado. Uma federal via estado, né? Entendeu vocês? Isso. Ok. Isso. Vocês têm algum contrato com algum município? E do estado tu falou que não tem, né? Que vai ser do estado, tu falou aí que vai ser feito, né? Ainda o contrato com o estado vai ser renovado, não é isso? O de leitos eu já tenho renovação, é o que já está em vigor, que é os leitos de retaguarda do João Paulo. Esse é um contrato estadual, ele é apenas de 6 meses. Então, nós temos, são 140 leitos que nós temos ao todo, né? Então, nós temos de pacientes clínicos e pacientes crônicos, são 135 clínicos e 5 crônicos. Esse é um contrato com o Estado que nós temos. Mas nós temos agora um termo de convênio que nós vamos celebrar com o município de Buritis, para a realização de procedimentos ambulatoriais, consultas e até mesmo cirurgias. Tá, então vocês têm apenas um contrato com o estado. Com o município, até agora, nenhum hoje, né? Só vai ter, né? A previsão. Isso, ele vai ser assinado ainda esse mês. Tá O bom. município ainda não. Ok. Ok. Então, verificando de forma bem sucinta o teu perfil, sabe, Cris, tu tá por dentro da Lei 197, vocês já verificaram aí no hospital a 197? Já dei uma sondada sobre essa lei. Tu viu a portaria lá que foi publicada, né, a portaria número 4830, tu viu que ela foi publicada e vocês estão na lista de prioridade lá, né, como entidade na lista de prioridade, Sim, certo? sim, certo. Ok. Cris, então vamos lá agora.
qual seria a prioridade, vamos dizer assim, do hospital hoje? A prioridade 1, 2 ou 3, ou apenas a prioridade número 1? É obra, é equipamento, é veículo, maquinário, imobiliário, ou é o custeio? Pagamento de RH, de folha? O que seria? Nossa prioridade hoje é custeio, para a Custeio. realidade que nós estamos agora, né? Porque, querendo ou não, isso vai impactar muito na folha para a gente, e, assim, custeio, a gente nunca consegue o recurso para custeio. A gente consegue, assim, para equipamento, para insumos hospitalares, para algo que nós vamos fazer para os pacientes, mas para custeio, muito difícil. Tá bom. Cris, olha lá, vamos começar então aqui a apresentar, e os meus colegas, se quiserem falar, peçam solicitação para falar, e eu vou passando a voz para vocês. Nós vamos começar a falar aqui um pouquinho do que o Capta pode ofertar a uma entidade como um hospital. Esse hospital que está sediado aí em Porto Velho, Rondônia, mas poderia estar em qualquer lugar do Brasil. Então, uma entidade como um hospital, que tipo de coisas o Capta Brasil pode ofertar a essa entidade? O que é possível se captar para uma entidade como essa? Bem, como eu disse, é possível captar uma emenda ou uma extra-emenda municipal, estadual, federal, lei de incentivo, recurso direto dos ministérios, e também nós temos agora, de acordo com a Lei Complementar 197, duas grandes possibilidades. Quais? Tanto na saúde quanto na assistência social. Então, vamos falar da saúde. A saúde, por exemplo, o teu estado, aí o estado de Rondônia, ele tem hoje de valores a serem resgatados na saúde, de valores que se enquadram em contas anteriores a 2018, são 544 contas que o teu estado tem, tanto o estado quanto todos os municípios de Rondônia. Então, são contas municipais e estaduais, 544, que totalizam, até o dia 30 de novembro de 2022, totalizavam 49 milhões e meio de reais. Esse dinheiro, Cris, ele pode ser destinado à tua entidade de N maneiras, Hoje, como a tua entidade está na lista de prioridades da portaria 4830, que foi publicada dia 30 de dezembro de 2022, tu tem como seguir essa portaria, permanecendo na prioridade até o dia 10 de janeiro, apresentar um ofício à Secretaria Municipal de Porto Velho e ao governo do estado de Rondônia, a Secretaria Estadual de Rondônia e a Secretaria Municipal de Porto Velho, um ofício. Tu tem como protocolar lá. Se tu executa serviços a outros municípios, e muitos hospitais fazem isso, né? Atuam em mais de um município e tem como comprovar isso através de um contrato, qualquer outro que seja instrumento, qualquer outro tipo de forma de comprovar isso, tu também pode protocolar nesses municípios. Por quê? Porque esses recursos, eles serão destinados prioritariamente, no teu caso, quando o secretário te cadastrar, e o cálculo, conforme a portaria diz, vai ser feita pelo sistema, e vai lá apresentar o valor conforme os dados lá de 2019, para a tua entidade, vai ter um valor lá que vai ser apresentado que nós não sabemos qual é, que o sistema vai apresentar, o SAIPS, quando o secretário fizer o teu cadastro, quando tu demonstrar um interesse na adesão. E demonstrar esse interesse na adesão com um ofício que vai ser protocolado e vai ter data e hora. E tem que ser, no máximo, até o dia 10. Ok. Mas digamos que o valor apresentado lá, com base nos dados de 2019, não seja um valor que supra as tuas necessidades. A tua necessidade, como tu falou, Márcio, seria mais a parte do custeio, né? Que é o pagamento. Então, a tua necessidade hoje, digamos, vamos estipular que um valor seja R$1 milhão, e lá na hora do cadastro na plataforma apareça 500 mil, não vai suprir a tua necessidade. Mas nós temos que entender que ali é a prioridade. Após o dia 10 de janeiro, no dia 11 em diante, o recurso vai continuar na conta lá, só que nesse momento já tu não é mais prioridade. Nesse momento a prioridade é as secretarias municipais e estaduais definirem para elas o que é prioridade para elas, como executar esse dinheiro. E aí sim entraria uma boa conversa, nós com vocês, o hospital, junto às secretarias municipais e estaduais, que vocês atuam, onde vocês atuam, para que a gente possa sensibilizá-los de transferir esse recurso a vocês, até porque nós estamos falando de um dinheiro, é bom aqui frisar, que é um dinheiro que já está em conta há 10, 15 anos, não é de hoje. E o dinheiro já está na conta, ele não vai para a conta há 10, 15 anos. Outra coisa interessante, não é a primeira vez que essa possibilidade aparece. Ela apareceu em 2020, no primeiro ano da pandemia, ela apareceu em 2021 e ela reapareceu agora, dia 6 de dezembro de 2022. Só que desde a mudança dos blocos lá em 2018, do financiamento da saúde, já era possível ser feito isso, inclusive encaminhar isso a entidades como a de vocês. Já era possível. Eu só não podia pegar o que era custeio e jogar em investimento, nem o que era investimento e jogar em custeio, que é o que essa lei permite. Então, Cris, na verdade, vocês têm uma forte possibilidade agora de usar o que a regra vai determinar para vocês e, após passar essa prioridade, de uma conversa com as secretarias, manifestar nelas, quem sabe, o interesse delas em apoiar vocês.
nesse custeio que é o que vocês precisam. E esse recurso pode sim, deveria ser destinado para esse custeio. Inclusive, esses 49 milhões e meio aí que o estado de Rondônia tem, somando todos os municípios e o governo do estado, a gente pode até falar de forma detalhada, município por município e a capital e o estado, quanto cada um tem de forma individual, esses valores, eles têm que ser gastos agora dentro de 2023, porque se não forem, Cris, eles vão voltar para a União. Só que fora essa questão da saúde, tem também a questão do social. Mas, Márcio, como que se enquadra o social se eu aqui sou uma entidade, nós somos um estabelecimento de saúde, né? Nós não somos um estabelecimento de assistência social. O social também, os valores que sobraram de saldos remanescentes, eles podem e devem ser aplicados à assistência social. E a assistência social ela envolve muita coisa, quanto mais a saúde. A assistência social envolve também, por exemplo, a questão das demandas reprimidas, de filas de cirurgia, por exemplo. Um exemplo, eu sempre gosto de usar a questão da catarata, que é uma demanda reprimida, é uma fila de cirurgia muito grande no Brasil, que poderia ser atendida com esses saldos remanescentes da assistência social. Então, você que está aqui com a gente aqui agora, e os nossos colegas do Capta Brasil, e quem vai nos assistir depois no futuro, nesse link que vai ser postado nas nossas redes sociais no YouTube, tem que entender o seguinte: existem N maneiras, Cris, de entidades como a de vocês buscarem recursos. Acontece que essas N maneiras, a maior parte delas não são divulgadas, não são ditas. E o Capta, ele tem esse conhecimento. Então, fora tudo isso que eu acabei de te falar aqui, Cris, nós também, num contrato de serviço com vocês, com base no êxito, na eficiência, não tem valor antecipado, e ele tem um leque de opções que você vai poder escolher o que você quiser da gente, e esse contrato é por eficiência, não tem pagamento antecipado, como eu estou dizendo, nós só vamos receber a partir do momento que a gente conseguir a eficiência. O que é a eficiência? É buscar o recurso e o recurso entrar na conta de vocês. Isso é eficiência, o recurso na conta. Nós também temos a opção de trabalharmos emendas municipais, estaduais, federais. Nós também temos a opção de buscarmos recursos de extra emenda, que não é de emenda e poucos conhecem sobre isso, e entidades da saúde, como atuam, um hospital, Santa Casa, Casa de Saúde, Instituto, Irmandade, seja lá qual for a nomenclatura, a todos os anos essas entidades vêm buscando recurso de extra emenda, que é recurso direto, por exemplo, do Ministério da Saúde. Mas nem sempre, somente no Ministério da Saúde, entidades que trabalham sem fim lucrativo na saúde buscam recurso. Outros ministérios também liberam. Olha que interessante isso. Então, todo esse trabalho, Cris, é o que nós temos para oferecer desde a origem, na concepção das estratégias. Márcio, vocês nos ajudam na conversa com o secretário municipal, na conversa com o secretário estadual? Ajudamos. Por isso nós temos um representante aí em Rondônia, que no caso de Rondônia é o Fernando. Mas mesmo se não tivéssemos um representante na sua cidade ou no seu estado, nós conseguimos, boa parte das reuniões a gente consegue fazer online, como estamos fazendo aqui agora. E se for necessário presencialmente, dependendo da situação, com certeza nós iremos, ou providenciaremos algum parceiro aí. Mas olha só que interessante, a discussão das estratégias na captação ela é tão importante a estratégia quanto a própria captação em si. Por quê? Tu falou, Márcio, nós já recebemos uma emenda federal via o Estado, mas geralmente ela não nos atende, ela vem para equipamentos, ela vem para obras, reforma, construção e ampliação, que é interessante, mas o nosso gargalo é custeio. Houve agora o aumento do piso da enfermagem, daqui a pouco está sendo discutido já o piso da fisioterapia. A enfermagem já foi, está vindo a fisioterapia, daqui a pouco viram outros pisos. E aí, o que vai acontecer com a gente? Então, Cris, quando entidades como a sua têm contratos com o Estado ou prefeituras, há um repasse a ser feito ali, pelo serviço que vocês fazem por eles. No caso, vocês atuam na média complexidade, na atenção especializada. E esses municípios, quando eles não cumprem da forma como tem que cumprir na plataforma, o Ministério da Saúde não paga a eles o que deveria. Quando o Ministério da Saúde não paga a eles o que deveria, eles têm que arcar com o recurso do Tesouro, de fonte zero. E nessa hora, entidades como a tua têm atraso de pagamento e não recebem pagamentos durante alguns meses da Prefeitura do Governo do Estado, porque eles não têm a grana para passar para vocês. Mas por quê? Porque na maioria das vezes, não todas, mas na grande maioria, há uma falha na gestão na hora de se comunicar com o Ministério. E nós temos essa expertise para trabalhar isso. Então, no contrato nosso com vocês, até o próprio contrato de vocês com os municípios e com o Estado vai mudar, porque serão incluídas algumas rúbricas lá que nós temos que verificar como é que está a aptidão do município e do Estado na prestação, na transmissão dessas informações. Porque se o município ou o Estado que vocês têm contrato e nós temos com vocês, e se eles não fizerem a parte deles, vocês vão ser prejudicados. Por isso que até nessa parte nós também atuamos, entendeu, Cris? Então, no recebimento de emendas direta para vocês, no recebimento de emendas através de municípios e estados e no atendimento das principais demandas de vocês, nós temos como atuar. Voltando à questão do custeio,
o próprio incremento que vai aos municípios e ao Estado, o incremento, que é uma modalidade de emenda a ser transferida a vocês, que ela pode ser de emenda, inclusive de extra-emenda, nós também vamos orientar o próprio gabinete parlamentar como que ele poderia atender vocês. Então, tu percebe na fala, Cris, agora eu vou abrir para você perguntar e os colegas também participarem, quem quiser, que estão aqui como observadores, mas podem participar. Na fala, tu percebe que são muitas as formas de a gente buscar isso. Mas agora, para esse momento inicial, o mais importante a ser feito agora é protocolar esse ofício, tanto no município ou nos municípios onde vocês atuam, e no Estado, e aguardar essa resposta de ver qual foi o valor que foi definido. Após isso, nós iremos adotar outras estratégias após o dia 11 de janeiro. Pode falar, Cris, se tiver alguma coisa para perguntar. Deixa eu só fazer uma ressalva em relação a um recurso que veio para a gente da esfera em 2020, na época do boom mesmo do Covid, foi destinado para o Santa Marcelina quase 7 milhões de reais para o pagamento dos recursos que nós precisávamos para os pacientes de Covid, né, da ala Covid, enfim, os equipamentos, os insumos, tudo que nós fôssemos utilizar. Então, veio esse recurso. Foi nos solicitado o plano de trabalho para esse recurso. Nós não entendemos muito bem o porquê desse plano de trabalho, porque, na realidade, se era um recurso que já era destinado para a nossa instituição por conta do Covid, por que nós teríamos que apresentar um plano de trabalho que foi rejeitado mais de 10 vezes para a gente conseguir receber esse recurso? Resumindo tudo, fizemos nas modalidades que eles pediram do Estado, né? E aí nós encaminhamos todo bonitinho o plano de trabalho aprovado, foi transformado em PGE, foi transformado em termo de fomento, estava tudo ok para pagamento, e aí eles mandaram um documento dizendo que estava suspenso o processo, porque eles iriam passar por um processo de auditoria. Aí ficou nessa auditoria interna deles. Quando eles nos deram a resposta sobre essa auditoria, falaram que esse recurso não seria repassado para o Santa Marcelina, porque o objeto do plano de trabalho que nós tínhamos colocado no plano não estava condizente com aquilo que seria realmente utilizado. Resumindo, eu acredito que não foi uma justificativa plausível para não encaminhar esse recurso para a nossa instituição. E que esse recurso seria devolvido para a esfera federal, com todas as correções e juros, enfim. Resumindo, nós não recebemos esse recurso, atendemos os pacientes na época do Covid, ficamos naquela situação de calamidade que praticamente todas as instituições passaram, e, enfim, nós não recebemos e tivemos que custear tudo isso para conseguir atender os pacientes aqui no hospital. Olha só, Cris, que interessante. Isso acontece todos os meses, todos os anos. Os estados e municípios recebem recursos que deveriam repassar a vocês, só que eles criam uma série de dificuldades. Apresente a certidão da CIA, do FBI, apresente a certidão que você foi à Lua e voltou, um monte de coisa. Apresente o plano de trabalho, não sei o quê. Eles criam tudo isso. Para quem vai nos assistir, uma entidade sem fins lucrativos ligada à saúde, como um hospital, por exemplo, quando ele busca recurso direto do Ministério da Saúde, o requisito de documentos que são pedidos é tão básico, mas tão básico, que eles não pedem nem SEBAS, eles não pedem dessas entidades nem utilidade pública, eles não pedem nada, só as certidões básicas e realmente um projeto, que é um plano de trabalho, um orçamento, como que você vai gastar. Quando o negócio é pelo município ou pelo estado, parece que há uma forma ali proposital de pedir uma série de documentos para ver se você, é como se fosse eu chamo de Olimpíadas, para ver se você consegue cumprir com aqueles requisitos. E aí, quando vocês conseguiram cumprir, mesmo assim, apareceu uma justificativa de que vocês não iriam receber o recurso. Então, na verdade, a própria nossa consultoria, nessa hora, Cris, como a gente trabalha dos dois lados, vamos dizer assim, nós trabalhamos dos dois lados da moeda. Nós trabalhamos tanto com prefeituras, câmaras municipais, Assembleia Legislativa e governos estaduais, quanto trabalhamos com o terceiro setor. Então, a gente conhece os dois lados. Quando a gente conhece os dois lados, nessa hora, se a gente estivesse com vocês, o entendimento seria um pouco diferente. E eu vou te falar, tá? Existem alguns momentos que nós temos até que judicializar as coisas, porque senão não vão sair. Então, sim, existe sim um grande impedimento por parte das prefeituras no Brasil inteiro e de governos estaduais na hora de repassar esses recursos, tanto de emenda quanto repasse do Ministério a entidades sem fins lucrativos. Isso existe.
E isso até um motivo de grandes discussões. Eu participo de várias reuniões sobre isso. Isso acontece muito no incremento MAC, isso aconteceu com relação aos repasses do Covid e com demais outros. Então, esse trabalho também a gente atua com vocês na conversa com as secretarias municipais e estaduais também. Tem alguma pergunta, Cris? Alguém quer falar alguma coisa do grupo? Eu acho que é isso, né, Cris? Então, o que a gente pode fazer agora, no caso? Agora, o Fernando, que é o nosso parceiro aí no teu estado, ele vai te passar um modelo de contrato, que é para tu dar uma lida nesse modelo de contrato. O que está dizendo esse modelo de contrato? Eu vou te falar aqui de forma resumida. Ele está dizendo o seguinte: nós propomos a vocês o seguinte objeto: buscarmos esses valores da saúde, conforme a lei complementar, buscarmos os valores da assistência social, aqueles que a gente venha conseguir também, conforme a lei complementar, e também deixamos à disposição de vocês os nossos serviços para emendas estaduais, municipais, federais, extra-emendas, editais, lei de incentivo, ou seja, nós deixamos a vocês, ao hospital, à disposição de vocês todos os nossos serviços, desde a parte da concepção lá da estratégia, até a elaboração dos projetos, na execução até a prestação de contas. E compete a vocês, que serão nossos, quem sabe, contratantes, a decidir que tipo de serviço vocês querem da gente. E lá no contrato, ele é com base num percentual de eficiência. Ou seja, qualquer coisa que a gente vier ofertar a vocês, nós só vamos receber se houver a eficiência. E a eficiência é a conclusão e a aprovação daquilo que a gente nos colocamos à disposição para executar para vocês. Tá bom? E aí você lê o contrato, caso tenha interesse, a gente marca uma nova reunião para tirar dúvidas sobre o contrato, é um modelo, e a partir dali a gente entra em ação. Mas o que vocês têm que fazer hoje de forma imediata é protocolar os ofícios, que o Fernando também tem os modelos dele aí, tanto no município quanto no estado, ou nos municípios onde vocês atuam. Tudo bem, Cris? Então, agora, muito obrigado, Cris, pela sua atenção. Eu vou somente aqui encerrar a gravação.